Eu vou usar 5 minutinhos rápidos, convidar o Carlos, enquanto o Jorge está retornando, para se alguém tiver alguma pergunta, porque ele é o manager da Embrapi. Às vezes você quer fazer alguma pergunta. Pô, dá para financiar, tem bolsa, dá para financiar a universidade, dá para... Pergunte. Dentro da Embrapi eu posso levar e participar de uma feira no exterior? Pergunta se você quiser. Eu coloquei à disposição como o professor Jorge foi. Na verdade, ele foi testar um dos produtos aqui que ele. Eu até comentei com ele, tem umas dores no joelho, todo. Quando falaram que tem, eu falei, ó, Bento, testa nele, mas se for ruim, tá ferrado que não vai virar mais unidade de Embrapi. Ele topou a ideia, o professor Jorge saiu. Deixa eu. Alguém tem uma pergunta direta, senão eu vou tentar provocar algumas coisas, que eu tenho várias. Eu acho que vocês têm várias perguntas e não fizeram, mas vamos lá. Tá. Tá, sim. 540 hoje a empresa. Isso. Isso. Fazer um Summit Brasil. A gente tem uma questão assim, a Embrapi, um dos problemas que a gente tem assim, é que nós somos uma instituição pequena. Tá, então, se comparar, vamos pegar assim, a gente pegar os equivalentes, muitos dizem, vocês são quase que nem uma FINEP. Eu falei assim, a FINEP tem, acho que 800 empregados, nós temos 28. Né? Então, o tamanho, e esses eventos dá... O que a gente já pensou em fazer? Por exemplo, teve esse ano, inclusive, nós temos uma parceria muito forte com a CNI, trabalha muito junto com ele. Inclusive, uma das formas da gente economizar, nós estamos localizados no prédio da CNI Brasília e a gente não paga aluguel, a gente só paga o condomínio lá para justamente reduzir custos. E eles realizaram aquele Congresso Nacional de Inovação que teve recentemente. Aí nós tivemos um stand da Embrapi que juntou vários projetos. E uma ideia que a gente está pensando justamente fazer, talvez no próximo, fazer em paralelo, faz o primeiro, o segundo. Você pegar um evento maior que já tem, e aí eles vão fazer. Outra é oferecer para algum outro evento, que esse é o problema que é de 2 em 2 anos. Eu concordo com você, já está na hora de fazer, de mostrar as inovações. Então, mas anotado, isso está no... Sim, trocar ideias, ver, mostrar. Nós fazemos um das unidades, as unidades tentam se conversar. Isso é um ponto interessante, está começando a aparecer, justamente delas não se verem competindo, mas como parceria. E o legal, alguém falou assim, eu acho que foi, ele falou que a empresa a gente sempre tem problema, que é a solução. Essa é o moto da Embrapi. Eu sou professor universitário também, eu digo... E os professores, a gente sabe, a gente faz, o professor Jorge usa a definição, a gente faz várias coisas que são aplicáveis, mas não necessariamente, até um papel. O papel, eventualmente, de aplicação da demanda é pegar das empresas. Esse é o grande modo da Embrapi. A demanda tem que ser da empresa para fazer, e aí essa questão de resolver os problemas, às vezes você tem um problema que é resolver que você não tem a competência, se descobre alguém que tem a competência, você não vê aquilo como um competidor. Alguém que vai me ajudar a resolver o problema, né? Essa que é a visão. Eu estava comentando com ele, né, uma outra questão que eu vejo assim, vários dos pontos, a gente usa, o professor Jorge deve falar nisso, aquela ideia do maturidade tecnológica, né, o TRL, Technology Readiness Level. Então a gente diz, a Embrapi é de 3 a 6, a gente sempre fala um pouco do 7. Isso é uma metodologia, vamos chamar assim, definida, muito usada foi pela NASA, e a questão é fácil de ver para a NASA, diz assim, quando é que eu posso mandar alguma coisa para o espaço, mandar um satélite, é um investimento de milhões, será que está pronto, está testado? Então, é muito dessa ideia de, por isso que é maturidade tecnológica, saber se aquela solução está pronta como um produto, está robusto, está testado. E a gente vai assim, então a gente diz que a gente é do 3 ao 7 e a gente não faz o 1 e o 2, que é pesquisa básica. Tá? Na verdade, é o que a CAPES, o professor Jorge, no chapéu dele, CAPES era o que ele fazia, financiava, a própria FAPES faz bastante isso. O 3, ele já começa a ter testes experimentais. Então, você começa, então a gente pode ver, aqui tem alguns projetos que são de TRL mais baixo, que a gente chama. Então, aquele, eu só estou testando uma ideia ainda, vendo em bancada, e aí você vai até o 6, é ambiente relevante. Então, você já está testando, e o 7 já começa a ver um pouco industrial, mas a gente para ali, porque a gente não faz o desenvolvimento do produto, né? O professor até falou, a gente faz um protótipo, e muitas vezes até a gente é questionado, mas né, do microscópio, aquele, mas já tem ali, ele está... Não, mas hoje a gente já está vendo uma versão que já foi depois do projeto também, e aí fica aquela questão, mas agora produzir em escala, com a qualidade que tem, esses que são os outros níveis. Então a gente está fazendo essa parceria, então é importante sempre, a gente tem na Embrapi, a participação da empresa não é só o financiamento, né, ele colocou bem, ela traz um problema, ela financia, ela participa no projeto também,
E a questão que a gente quer que isso seja industrializado, seja produzido. Então, os parceiros, e nem sempre o parceiro de produção é o mesmo que desenvolve tecnologia. Então, o que a gente coloca, assim, é importante trazer essas outras empresas, os futuros, os eventuais que vão produzir, junto, porque eles vão fazer uma precificação, inclusive, de custo muito mais próxima do que mesmo os grupos mais capacitados conseguiriam fazer. Então, acho que esse é um ponto. E volto a frisar aquilo, se vocês estiverem nessas demandas, a gente quer encaminhar. O BNDES nos pediu isso, a gente está de ter demandas concretas. Então, alguém que tem, olha, eu terminei meu projeto, eu estou precisando de recurso para levar esse produto para o mercado. Nós estávamos falando agora, né, professor, de fazer um evento também com a Apex, viu, Banhato? Nós estávamos falando também, porque tem na verdade, vários desse aqui corrobora com aquilo que a gente diz, aí não está fazendo uma inovação para o Brasil, isso tem potencial de mercado fora do Brasil também, e aí a gente tem essa parceria. Como a Embrapa é pequena, uma das coisas que a gente tem feito, né, que o professor Jorge sempre nos salienta de fazer, é fazer parcerias estratégicas, ou seja, não é a Embrapi vai fazer tudo. Então, pegar, bom, quem é que faz ajuda nisso, exportação? A Apex. Então, a gente faz parceria com a Apex. A própria BNDES, CAP, CNPq, são todos parceiros que a gente tem e vai desenvolver. Mas alguma pergunta? Foi mais rápida, então é eficaz mesmo, né, professor? A questão, então, eu só coloquei à disposição para... Então, já passamos de imediato. Quer falar alguma coisa, Banhato, antes? Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Acho, Banhato, que vocês conseguiram mostrar uma coisa que a gente raramente vê no Brasil. A indústria dentro da universidade, sabendo como é que a gente trabalha junto. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela presença de todos vocês com os projetos que foram apresentados. Eu vou passar rapidamente um vídeo, 5 minutos, que dá uma boa ideia do que a Embrapi é. E depois, então, procurarei discutir algum modelo operacional, vocês podem fazer pergunta a hora que quiser, de como a gente está operando. Eu acho que o Carlos já falou, mas já está pronto o vídeo? Está pronto? Tá. Então vamos ao vídeo primeiro. Uma empresa industrial, ela precisa de processos inovadores para melhorar sua competitividade, processos produtivos, custos mais baixos e custos mais competitivos. Especialmente para o Brasil e para as empresas, né, onde os modelos de negócio evoluem rapidamente, é muito importante estar constantemente inovando. Ser diferente é inovar. Então isso é importante como estratégia competitiva. O desafio é unir empresários, cientistas e pesquisadores para fomentar a inovação. E é isso que a Embrap faz. A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial é hoje o elo entre as empresas que buscam novas tecnologias e as instituições de pesquisa que possuem infraestrutura e qualificação técnica. Funciona assim. A Embrap abre chamadas públicas e credencia os institutos de pesquisa e universidades em todo o país, que se tornam unidades e polos Embrap, com diversas competências tecnológicas em diferentes áreas como tecnologia da informação e comunicação, mecânica e manufatura, materiais e química, tecnologia aplicada, biotecnologia. A Embrap nos permite o acesso a pesquisadores altamente capacitados e que conhecem do assunto e que podem trazer conhecimento para dentro das nossas indústrias. O modelo de financiamento de fácil acesso e sem burocracia permite que as empresas apostem cada vez mais na inovação e potencializem sua força competitiva. É um modelo vencedor, muito eficaz, direcionado para a última fase da inovação, ou seja, a inovação aplicada, que é a última etapa para se transformar num produto ou num serviço, né? E ela contém tudo aquilo que um ambiente inovador requer, né? Descomplicada, é ágil, então é um modelo único que nós temos no Brasil, justamente que preenche essa lacuna, que é transformar uma ideia e aplicar num produto.
Os contratos são celebrados diretamente entre as empresas e as unidades Embrap. A aprovação do investimento por parte do governo, a contrapartida do governo é muito rápida, muito desburocratizada, então funciona muito bem. A Embrap também tem um processo muito interessante e inteligente de credenciar institutos por sua competência e experiência prévia na relação com indústrias, justamente para que essa cooperação opere bem. E em todos os casos em que nós nos lançamos a fazer projetos de cooperação, são casos bem-sucedidos, tanto na sua construção quanto na sua execução. A Embrap aporta no máximo 1/3 dos recursos do projeto. Os outros 2/3 são divididos entre as empresas e as unidades Embrap. Uma das vantagens é que os recursos investidos pela Embrap não são reembolsáveis. Já a contrapartida das empresas é necessariamente financeira. O projeto, acho que tem essa virtude, né? Esse modelo. Não está atrelado a nenhum porte, na realidade, está atrelado ao projeto. Os recursos Embrap vêm dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e da Educação. E as parcerias com as empresas são realizadas sempre que houver um projeto de interesse. O foco é o crescimento do país, a capacidade de gestão e o compromisso com os resultados. A Votorantim Metais já tem um histórico de 10 projetos com a Embrap, sendo que 5 deles já foram concluídos. Então é um processo bastante rápido, eficiente, desburocratizado e evolui muito rápido o desenvolvimento dos projetos. É um processo ágil, descomplicado, com o rigor jurídico necessário, entretanto, simples o suficiente para adaptar esse rigor à velocidade necessária para a inovação. O reconhecimento do setor produtivo e os bons resultados das parcerias mostram que cada vez mais é preciso inovar. Para isso, novos setores industriais serão atendidos e novas unidades de pesquisa credenciadas. Eu recomendo muito. A gente tem uma parceria muito boa com a Embrap. Acho que estamos entre as empresas que mais utilizam a Embrap e tem funcionado muito bem. Pela experiência, pelo sucesso, pela entrega, pela falta de burocracia, pela agilidade. Como eu costumo dizer, é a principal instrumento de fomento que hoje a gente tem no Brasil para inovar. Ele é ágil, é objetivo, é eficaz. Ajudar grandes ideias a se tornarem realidade. É assim que a Embrap desempenha seu papel no crescimento do país e na garantia de benefícios para milhões de brasileiros. Então, vocês tiveram aí uma noção clara de como a gente vem operando. Tem depoimentos de 3 empresas. Esse vídeo já tem uns 2 anos. A Votorantim tinha 10 empresas, hoje tem 20 conosco. A Embraer tinha um número menor, hoje tem 16. A Ângelos tem um produto que é um cimento dentário que exporta para 40 países. Tudo isso feito muito recentemente. A Embrap é uma organização nova, nós estamos no 5º ano de operação. Então agora acho que eu vou seguir a apresentação, que a gente chama a atenção da oportunidade para as indústrias desenvolverem projetos de pesquisa aplicada e inovação com as chamadas unidades Embrap. Que é? Bom, que é a Embrap e as suas características, sua motivação. A Embrap não é um órgão público. Nós somos uma empresa privada, na verdade, uma associação de interesses de pessoas e de organismos e de entidades que têm interesse em política pública com foco na inovação. E ela é uma organização social e, portanto, um órgão que tem um contrato de gestão com os ministérios.
atualmente, os 3 ministérios, o MCTIC e o MEC, foram os 2 primeiros, e o Ministério da Saúde, mais recentemente, exatamente pelo que nós vimos aqui hoje, com muitos projetos na área de saúde e que atraiu o Ministério. Nós somos, portanto, uma instituição muito enxuta, né? Você toma aí e vê quantas pessoas somos, né? 10 mais 6 mais 13. Isso é o modelo da Embrapi. Nós nos reportamos a um conselho de administração, como qualquer empresa tem, e temos as nossas unidades Embrapi que são selecionadas por essas chamadas públicas. Em outras palavras, nós não lidamos diretamente com as empresas, só indiretamente, como é esse exemplo aqui. Em outras palavras, a empresa não precisa ir à Embrapi, ela vai direto na unidade. Isso elimina uma quantidade enorme de tempo, né? Que não fazemos chamadas de empresa, como o FINEP faz, BNDES faz e outros organismos faz, Desenvolve São Paulo, etc. Nós não. A unidade vai, a empresa vai direto na unidade. E para ser uma unidade, esse grupo de pesquisa, nós vimos aqui o tamanho do grupo aqui do Instituto de Física, né, de São Carlos, da USP, quantas pessoas estão envolvidas. Não é um pesquisador só. Isso tem sido uma fonte de decepção das empresas, de buscarem um bom pesquisador, especialmente na área farmacêutica, que é um bom pesquisador, um bom farmacologista, mas ele é sozinho. No máximo tem 2 ou 3 estudantes, não tem os equipamentos todos que o projeto necessita, e não tem a equipe, que é extremamente importante. Então, a nossa média aí são 20 e tantos pesquisadores que pertencem àquela instituição. E esse plano de ação, ele diz o que vão fazer nos próximos 6 anos. Esse é um plano de ação de 6 anos. O nosso contrato com os ministérios também é de 6 anos. E, com isto, a gente pode agora permitir que as empresas e as unidades se entendam. Diferentemente de todo organismo público que eu conheço, fui diretor de vários deles, nós somos monitorados por essa CAA, que é a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão. São pessoas escolhidas pelos 3 ministérios, não são pessoas nossas, que nos cobram 2 vezes por ano as metas que nós temos e que foram previamente feitas por eles no ano anterior e que nos cobram isso no primeiro semestre e no final de cada ano. E as metas nossas é o somatório das metas das unidades. Portanto, se a unidade não vai bem, isso atrapalha a avaliação que nós vamos ter desse organismo. Isso é muito sério, eles no final dão uma nota, né, que mostra quanto que eles estão satisfeitos com o resultado daquele grupo. Portanto, organização social, contrato de gestão com esses 3 ministérios, prevendo, lá em 2014, o contrato foi assinado em 2014, aplicar 1,5 bilhão em 6 anos, 1,5 bilhão de reais, com o compromisso de multiplicar isso por 3, que são os 3 componentes, né, vocês, as empresas, as unidades e nós. E com o objetivo de financiar o projeto de inovação de demanda das empresas, que é uma coisa muito interessante, diferentemente de quase todos os órgãos que financiam a pesquisa no Brasil, que os projetos são próprios. Nossos não, os projetos são da empresa. Portanto, é nessa condição que a gente oferece a oportunidade para as empresas trabalharem com o modelo operacional da Embrapi. E como que é esse modelo? O modelo é a famosa tríplice hélice, né, que os alemães utilizam. A Embrapi não é uma jabuticaba, ou seja, nós copiamos o modelo alemão da Fraunhofer, que opera essa tríplice hélice, governo, empresa e universidade. No caso nosso, o governo é representado pela Embrapi, a universidade pelas nossas unidades e o terceiro componente são as empresas. A missão básica, promover inovação na indústria, diminuindo o risco, vários de vocês falaram isso aqui, e diminuindo o custo. Atender a demanda por inovação,
fomentar essa efetiva cooperação, uma coisa que nós nos orgulhamos muito, atuar com agilidade, flexibilidade e sem burocracia. Esse é um ponto que as empresas aceitam muito e as unidades cooperam no outro patamar em função disso. E garantir esse fluxo contínuo para a contratação de projeto. Aqui, sim, é a diferença em relação a outros organismos que fazem chamada de empresa. Há casos que fazem chamada de empresa e 2 anos depois não pagou um projeto. Está cheio. No nosso caso, não põe isso. Nós temos exemplos, e é capaz que vocês já estejam também com experiência desse tipo, Banhato, de negociação de 3 dias, entre a empresa e a unidade. 4 dias, 2 semanas, 1 mês, a gente já está preocupado, né? Uma dessas agências lançou um programa para química, já tem 3 anos, nenhum projeto foi financiado. Não dá para fazer inovação desse jeito. Como, aliás, também nós insistimos no modelo de 1/3 financiado com recursos públicos, é que não se faz inovação em nenhum país do mundo com empréstimo bancário. E no Brasil insiste muito com isso. O FINEP tem 6 bilhões para emprestar. As empresas não vão lá pegar. Juros, o BNDES também tem. O governo tem que entrar no fomento à inovação, senão ele não avança. E esse é uma coisa que nós não abrimos mão. Operamos aí no TRL, na maturidade dos projetos, de 3 a 6, às vezes avança um pouco mais. Aqui nós vimos alguns projetos que estão além do 6, mas, enfim, que é o Vale da Morte. Esse aqui é o modelo do IPT, que é uma das unidades nossas, nas áreas em que eles operam, né? Aeroespacial, automotivo, óleo e óleo e gás. Já vimos isso no vídeo, nós financiamos 1/3, os 2/3 são divididos, né, entre a unidade e a empresa, sendo que o da unidade, na verdade, a Embrapi 1/3, a unidade até 1/3 e a empresa no mínimo 1/3. Sendo que a gente não recomenda muito as unidades chegarem perto de 1/3, e eu vou mostrar para vocês por quê daqui a pouco. Pois bem, então esse é um modelo. Ao longo desses 5 anos, essa é a distribuição. Embrapi no meio, a linha azul, 33%. A média das unidades da ordem 18%, 19%, e 48%, 49% das empresas. Isso é média. Essa média é até alta em alguns casos, mas tem casos que ela é bem mais alta. Por exemplo, petróleo e gás. São projetos pesados, de grande valor, em que as empresas estão chegando até em 2/3 elas mesmas, né, para poder usar o modelo Embrapi com mais vantagem. Bom, nós temos hoje 42 unidades espalhadas aí pelo Brasil afora. O Estado de São Paulo tem 10 unidades, a USP tem 2 na capital, na Politécnica, temos aqui São Carlos, temos Piracicaba, né, a Exalc, e temos a Unicamp, tem uma unidade, e mais vários institutos, né, em Campinas, que é o CPQD, por exemplo, o CNPEM e o Eldorado, que compõem, portanto, as 10 unidades do Estado de São Paulo. Mas temos aí pelo Brasil afora. Isso foi como cresceu o modelo de nossas unidades. Nós éramos, né, 3 unidades lá em 2013, 2014, 2 institutos públicos, o IPT em São Paulo, o NT no Rio, e um privado, que é o Cimatec, na Bahia, do sistema Senai. Então, veio crescendo. Hoje estamos com 42 unidades, sendo que universidades não são maioria. Na verdade, universidades federais são apenas 6, mais a USP, que tem 4, mais a Unicamp 1 e a PUC do Rio 1. Ou seja, do ponto de vista da participação da universidade, é pobre. Quem é muito forte são os institutos, ali o verde claro, são institutos privados, sem fins lucrativos, do tipo do CPQD, do tipo do Eldorado,
e 5 públicos, entre eles a nossa querida Embrapa Água e Energia, lá em Brasília. E temos 9 institutos federais que foram concebidos alguns anos atrás para trabalhar em tecnologia. E começaram a copiar muito as universidades federais. A Embrapi, na época, alertou da importância de trazê-los de volta para a tecnologia, e tem 9 desses institutos, né, operando conosco, 7 dos quais estão indo muitíssimo bem. Bom, aí estão as 42 unidades distribuídas nesses estados. Vale a pena chamar a atenção para dois casos muito especiais, que é Santa Catarina, tem 6 unidades, hoje é o estado mais inovador do Brasil, Santa Catarina, e Minas Gerais, que também tem 6. As outras estão distribuídas por aí, obrigado, né? Sendo que tem coisas muito interessantes, como lá em Campina Grande, né, temos uma universidade federal que tem um sucesso enorme no modelo Embrapi, o César em Pernambuco, na Bahia temos o Instituto Federal e temos o Cimatec, e temos unidades em cidades pequenas, que é uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, interior de Mato Grosso, interior de Goiás, unidades muito ativas e que, em Campos, no Rio de Janeiro, enfim, que são as características dessas unidades. E em que elas trabalham? Então, aqui nós dividimos aí algumas tecnologias. Tecnologia TICS, de um modo geral, 1/3 dessas unidades operam com essas tecnologias que servem a uma infinidade de setores, né, que são beneficiados com a presença da competência desses grupos nessas áreas, né? Sistema inteligente, software, automação, comunicações óticas, eletrônica impressa, enfim, eletrônica embarcada, são vários modelos. Materiais e química também, aí um conjunto grande de unidades. A biotecnologia, um setor um pouco menos, vamos dizer assim, menos presente, dada a importância da biotecnologia, né, mas, enfim, temos várias delas. Mecânica e manufatura, isso aí tem uma série de unidades fortes nesse segmento. E tecnologias aplicadas várias, né? E aí dentro delas aqui o nosso sistema do Instituto de Física de São Carlos da USP. Então, essas unidades operam em torno dessas tecnologias que são oferecidas para as empresas nos vários segmentos de grande atratividade para os jovens. O que é curioso nessas tecnologias atuais é que, diferentemente da manufatura 3.0, 2.0, que eram máquinas e muitas máquinas pesadas, hoje isso aí é cérebro. Essas tecnologias, sobretudo o cérebro. E, nesse sentido, nós, brasileiros, temos muito, né, ainda que nos posicionarmos, porque nós temos ainda uma população jovem. Isso é um prêmio, isso é uma riqueza. Claro que tem que se, né, despertar e gerar emprego, empregabilidade e futuro para esses jovens, mas que é uma riqueza, é. E isso, para as tecnologias modernas, todas elas, a gente tem perspectiva. Você pega uma bem nova aí, como inteligência artificial, já temos vários grupos instalados no Brasil, operando tecnologias aplicáveis a vários setores. Internet das coisas, a mesma coisa, aí, em volta da temática, várias das unidades. Equipamentos médicos, esse aqui é um setor interessante, que foi o que atraiu o Ministério da Saúde, na verdade. Eu daqui a pouco vou mostrar assim a cara dos logotipos das empresas principais, e vocês vão ver um setor ausente, ou muito pouco presente, que é a indústria farmacêutica. O 6º maior mercado de medicamentos do mundo, com a indústria farmacêutica, sem usar esse modelo aí, salvo umas 3 ou 4 exceções.
Bom, o que aconteceu? A Embrapi, como eu disse, muito nova. Começo lá, 2014, 2015, tomando 2015 como um ponto que começou, eram 10 empresas. Hoje, 535 já tem mais, né? Isso cresce todo dia. Empresa. De 10 para 535. Os 3 anos de maior crise no país, né? Eram 11 projetos, 751 projetos. E eram somados 12 milhões aplicados, estamos lá em 1.280 bilhões. Isto tem um efeito fantástico, demonstrativo, que vimos aqui hoje, como ele tem esse poder multiplicador. E um resumo dessa operação, até junho, né, Carlos? Até junho, 756 projetos, de 11 para 700, 539 empresas, 1.280 aplicados, com essas proporções que estão aqui embaixo. A média Embrapi, 32,1%, a participação de empresas, quase 50%, e das unidades na ordem de 18%. Isso significa que a Embrapi colocou nesses 5 anos pouco menos de 400 milhões. Foi o que nós recebemos do governo. Praticamente 100% do recebido posto. Ué, e a Embrapi não tem despesa? A Embrapi é desse tamanho. Os juros do fundo resolvem, não pagamos nem aluguel. Tem unidades lá em Brasília que pagam 150 mil por mês. E o presidente da FINEP disse que não quer nem dizer quanto ele paga de aluguel no Triângulo das Bermudas, lá no Rio, para acomodar a FINEP. De modo que, se falta dinheiro para a ciência na área federal, a culpa não é da Embrapi. Nós recebemos 80 milhões por ano. E fizemos esse carnaval que está aí. E isto também, eu chamo a atenção aqui para uma coisa interessante. Quando você pega só dinheiro, porque só esses dois é dinheiro vivo, né? Isso aqui é infraestrutura. 39%, 61%. Sabe como é que é? No Brasil é o contrário. 60% dinheiro público, 40% privado, sendo que nos 40% privado predomina Petrobras e mais Eletrobras. Ou seja, dinheiro privado mesmo é muito pouco. Aqui não. Metade disso aqui foi posto pelas empresas nas unidades. Não entra um tostão na Embrapi, todo para desenvolver os projetos mesmo. Desses 700 e tantos projetos terminados, 307 terminados, ou desse total, 307 terminados, 182 pedidos de propriedade intelectual. Majoritariamente das empresas. Por quê? Patente acadêmica, com raras exceções. Acho que uma exceção rara está aqui, o grupo do Banhato. Raramente ela é licenciada. Então, nós insistimos que a empresa está pondo metade do dinheiro, na média. E ainda por cima, quem vai arcar com as responsabilidades. Quem sabe o mercado está lá na frente, sabe como é que vale a pena investir, ela deve ter contemplada mais prioritariamente nas patentes. E a unidade, o que ganha? Ganha royalties, discute endowment, devolução da patente se a empresa não explorar, enfim, tem uma série de mecanismos que o grupo é protegido. Mas há um fator muito complicado nisso, é que o estatuto da grande maioria das universidades diz lá, a patente é da universidade. A empresa, assim não dá, né? Eu tenho que pôr o dinheiro e a patente é de vocês, aí está ruim. Isso está na maioria dos estatutos das universidades. O que a gente tem feito? Escapado por isso. O dinheiro não entra na USP. O dinheiro entra aqui, ó. E aí, com isso, você escapa de uma série de consequências. O fato desse sucesso da Embrapi, que obviamente é reconhecido não só no Brasil, mas também no exterior, com os diversos parceiros que temos, é que levou o governo a sugerir o tal do Futurice,
que está deixando as universidades federais apavoradas, porque acho que a Embrapi vai tomar conta das 60, 80, né, entre universidades e institutos. Nós não vamos sair da nossa missão, nós não lidamos com o ensino, a não ser indiretamente, né, não somos que temos que fazer internacionalização, não lidamos com extensão. Claramente a Embrapi não vai entrar nessa. O que nós podemos fazer é continuar fazendo o que estamos fazendo. Dadas as características do modelo, nós propusemos, e o fato de que apenas 6 federais estão no modelo Embrapi, nós propusemos ano passado de fazer uma forma induzida para atrair mais universidades federais nas áreas tecnológicas. Com base nisso, então, e o sucesso da Embrapi, o governo montou esse negócio aí, que não sabemos como é que vai ser, mas, obviamente, a Embrapi não vai abrir mão de continuar fazendo o que está fazendo, mesmo porque a maior parte dos nossos clientes não são universidade. Muito bem. Ao longo dos anos desse período, o valor do projeto praticamente não mudou. Aí você tem o número de projetos e o valor. E vocês veem o seguinte, que se você divide aquele 1.280 pelos 700 e tantos projetos, a média é essa, 1.600.000 por projeto. Claro que tem projetos muito mais baixos que isso. Acho que o São Carlos aqui opera com um nível muito mais baixo, mais baixo do que essa média, mas nós temos um projeto de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, especialmente na área de petróleo, metal mecânica, enfim, áreas em que os projetos são mais lentos e mais riscos e mais caros. Bom, essas aí são as tecnologias, né, que são utilizadas, acho que rapidamente já mostrei isso, né? Aqui as áreas, você vê que saúde ali, ó, já foi 12%, agora está em pouco menos de 11% em projetos daqueles 750 em saúde. Daí que o Ministério percebeu a importância, porque a maioria disso favorece o SUS. O tamanho das empresas, 40 e poucos por cento são grandes empresas, né, da ordem de 15% são empresas médias. Vocês que estão no setor sabem qual é a dificuldade de passar uma empresa pequena para média no Brasil, por regulatório de toda a sorte, dificuldade de um aumento de imposto se passar. Então, a maioria das empresas pequenas prefere abrir uma outra pequena. Mas, enfim, aqui nós temos cerca de 40% também, que são essas sim, pequenas, micros e startups. O modelo startup nosso é um modelo que tem muitas vantagens, porque a startup Embrapi está dentro da unidade Embrapi. Não é um cowork do jovem lá conversando só com o computador. Ele está dentro da unidade Embrapi e, portanto, com muito mais chance de dar certo, né? Aí uma mostra das empresas, né, essas empresas todas que estão operando conosco. Mais empresas, vocês veem que tem de toda a sorte de empresa aí, né? E mais para frente eu vou mostrar um pouco aqui as empresas da área de saúde. Essas são as grandes, as maiores pelo menos, né? E também temos pequenas. Eu acho que alguns de vocês que falaram aqui hoje estão aí, com o Duan, por exemplo, a CQ Trade e outras. Mas esse é um nicho da maior importância para ser explorado. Na verdade, o Conselho de Administração tem cobrado um pouco a gente avançar mais nas pequenas e médias empresas, que, na sua grande maioria, não tem dificuldade de ter centro de P&D. É caro, precisa de equipamento updated, e temos isso no Brasil. O Brasil tem financiado as universidades, o centro de pesquisa, por 8 décadas. Pesadamente. No estado de São Paulo, a FAPESP, mais MPQ, CAPES, FINEP, BNDES, enfim. E, portanto, chegou a hora da gente poder explorar isto um pouco mais. Bom, a entrada do Ministério da Saúde fez com que a gente fizesse uma proposta de
como a gente amplia a participação com eles, que rapidamente eu vou mostrar para vocês aqui o que se pensou. Isso ainda não foi feito, porque eles entraram, mas ainda não soltaram nenhum tostão. E, portanto, eles estão nos devendo 50 milhões do ano passado, mas que ainda não liberaram. Mas, enfim, a hora que acontecer isso, intensificar os projetos de PDI pelas unidades, credenciamento de novas unidades, com foco temático no Ministério da Saúde, fomento de projetos estratégicos na forma de encomendas, estamos discutindo isso, que isso é um fator importante para as empresas, e análise e caracterização dos laboratórios oficiais, porque também o Ministério tem uma opção de laboratórios oficiais, que muitos deles não têm condição de competir com a empresa privada. E, assim como fazemos para os institutos federais, eles passam por um projeto de treinamento. Os institutos federais têm menos experiência do que os outros dos nossos clientes e, portanto, eles passam por um treinamento. Mede-se a maturidade deles em várias das atividades que tem que desenvolver, prospecção, discutir metas, discutir com cronograma, entregas e patentes. Então, eles passam por um... Então, o que nós estamos propondo para esse laboratório oficiais é também passar por esse modelo. As unidades nossas que já operam aí nos segmentos de saúde, né? Lembrando de novo que o segmento de saúde está aqui basicamente representado por o que vocês mostraram aqui. Equipamentos, protótipos, para hospitais e médicos. Então, esses todos já têm operação nesse modelo. Bom, então, a chamada pública que faremos, tão logo esse recurso seja liberado, credenciamento de novas unidades, 6 anos de credenciamento, repasse de valor de 15 milhões para cada unidade, e as áreas serão as seguintes: pesquisa e desenvolvimento de fármacos e biofármacos. Por quê? Porque esse é um setor que está distante, né? Então, nós temos, acho que, 4 empresas das grandes, das brasileiras grandes, e as internacionais estão fora. São 50 empresas multinacionais do setor farmacêutico no Brasil, estão fora. E mais umas 30 brasileiras, sendo 10 delas muito grandes, e também só tem 4 delas conosco. Então, esse é uma chamada importante. Além disso, a balança de pagamento aqui é um desastre, né? Vocês sabem disso, vários de vocês falaram. Tem que importar tudo. Estudos pré-clínicos, fundamental, porque na medida que desenvolve isso, precisa disso. Pesquisa clínica, que nenhum órgão público está financiando, mas nós ficaremos só na fase 1, porque fase 2 em diante é muito caro e as empresas devem ter que arcar com isso. Equipamentos, que é o que já se faz hoje muito, que foi mostrado muito aqui, equipamentos de dispositivo médico hospitalar. E o novo ministro sugeriu, eram só 4 temas, ele sugeriu terapia gênica. Então, logo esses recursos sejam liberados, nós estaremos chamando novas unidades nesses temas aí. E significa que as unidades que já existem também estão trabalhando com esses temas, como já vem vindo, e talvez algumas entrem em áreas que eles não estavam antes. Aqui teria uma infinidade de exemplos de projetos andando, que eu acho que eu vou aliviar vocês dessa demonstração. Vou passar rapidamente, talvez destacar algumas coisas que são interessantes. Isso aqui é um projeto da Siemens. A Siemens tem 120 equipamentos de ressonância magnética nuclear distribuído aí no Brasil. Tem equipamento em cidade que não tem médico. Ficou muito preocupada com isso e queria montar um sistema de operar à distância esses equipamentos. Procurou a unidade nossa, a CERT, lá em Santa Catarina, e eles fizeram um Virtual Operation Center para a Siemens. Esse centro já está instalado em São Paulo, e a pessoa leva, um técnico leva um paciente, eles monitoram cada um dos 120 equipamentos, prepara para um exame lá no interior da Amazônia. Então, o técnico vai lá, submete
o paciente aquele exame que foi, vamos dizer, preparado o equipamento de São Paulo, vem as imagens, devolve 20 minutos o diagnóstico para... Então, salvou-se a Siemens de um problema sério. E ela, por causa disso, já tem mais 6 ou 8 projetos conosco, que já são upgrade disso, etc. Esse centro, a Siemens está vendendo para o mundo inteiro de países com as características do Brasil. Por que a Siemens não faz isso na Alemanha? Porque lá não tem esse problema. Então, isso vale, esse negócio de ter problemas próprios, nosso vale para quase todas as áreas. Os produtos, de um modo geral, como vimos aqui, são produtos também para o mercado global, né? E com isto, ela procurou mostrar para a sede que dá para fazer no Brasil. Isso vale para a agricultura. A John Deere, o pessoal da Embrapa que estava aqui, a John Deere, a máquina dela é para uma colheita por ano se não nevar muito. Aqui são 3 colheitas, tem que tropicalizar a máquina da John Deere. Isso vale para a biodiversidade, petróleo, águas profundas. Tem 16 empresas trabalhando na área de petróleo com o projeto Embrapi. Então, a biodiversidade é a mesma coisa, saúde, enfim, vários segmentos, apesar das coisas serem um componente global, ela tem características atraentes para ser feito no Brasil. Então, tem vários desses equipamentos, dá uma passada rápida aí para vocês, vários desses é o que vocês também estão fazendo aqui, né? Muita coisa nesse estilo. Essa aqui é a cama, a tua cama daqui, não, essa não é a cama que monitora o paciente na UTI, eu vi agora, hoje ali com vocês. Enfim, está aí um grande grupo de projetos nessa área. Bom, acho que era isso que eu queria mostrar. Agradecer mais uma vez a oportunidade de discutir com vocês e ver se tem algumas perguntas que eu, o Carlos e o Eduardo podemos responder. Muito obrigado. O senhor colocou que provavelmente em um período bastante breve vai haver uma nova chamada Embrapi com aquelas aplicações de competências que foram descritas. A gente pode notar que dentre aquelas competências nós já atuamos com no mínimo 3 ou 4 ali. Isso vai naturalmente se estender ao Instituto de Física ou nós temos que participar de uma nova chamada pública? Nada disso. Não, isso ali vale para novas e para as atuais, né, antigas. Na verdade, eu estava falando para o Banhato, que eu acho que ele não sabia disso, que eles estão no 2º ano, né, de operação, e o contrato que nós temos com o centro aqui é por 6 anos. Isso tem uma consequência complicada, é que a partir do 5º ano, do 4º ano, na verdade, ele não poderia contratar projeto que demorasse mais de 2. E no 5º ano, o projeto demorasse mais de 1 ano. Então, o que foi feito? A diretoria do Carlos, com o seu pessoal, chegou à conclusão que o melhor era a revalidação, não ser aos 6 anos, mas aos 4 anos. Então, as unidades estão indo bem, no 4º ano, nós reavaliamos a continuidade e damos mais 6 anos. Com isso, ele não precisa parar de contratar, pelo contrário, está no auge da contratação e segue. Isso dá uma tranquilidade muito grande para a unidade e para as empresas também, não é? E com isto, estou respondendo a sua pergunta se, numa chamada nova, bom, isso aqui já vale, todo mundo está fazendo já isso aí, nós estamos tocando em frente. Mas não será uma chamada, não será vamos dizer, temas exclusivos para as unidades novas, não, pelo contrário. Nós gostaríamos de ter mais unidades na área de fármacos, isso é verdade. Temos 2 boas, né, que é o CQMed, em Campinas, do Paulo Arruda, e o CNPEM, lá do Kleber, que é dentro do Luiz Síncroto, o novo Luiz Síncroto, que também opera bem na área de fármacos. Mas é muito pouco, diante das perspectivas de biodiversidade, por exemplo, que a gente tem
Aí. Eu só queria até acrescentar, que é interessante, a única diferença que teria para nós, então, na verdade, vocês já foram, eu acho que uma das unidades já estão pré-credenciadas, na verdade, como o professor falou, nós já queria estar contratando esse projeto, até faz falta esse recurso ali, a única coisa que vai ter diferente é que, havendo recursos do Ministério da Saúde disponíveis, os projetos que forem da área da saúde têm que ser feitos com esse recurso, tá? Porque o Ministério da Saúde, diferentemente dos outros ministérios, o MCTIC e o MEC, eles colocaram, façam um projeto de inovação, inclusive na saúde. A saúde, ela diz, não, faça o projeto de inovação na área da saúde. Tá? Então, a única restrição que tem é essa, a fonte vai ser outra, o que vai demandar um pouco na gestão, uma conta aberta diferente, mas as regras são muito parecidas, próximas com o que a gente tem. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu estou aqui representando a Escola de Engenharia de São Carlos. Queria dizer que o campus de São Carlos tem a honra de receber o professor. Eu tive a oportunidade de estar com o senhor na época que o senhor estava na CAPES, com o professor Carlos também. Curiosamente, quando você estava apresentando aí, eu estava pensando exatamente numa questão que você colocou durante a apresentação, que é a do Futurice. Eu queria perguntar, bom, a gente tem muito pouca informação, como o professor disse, a respeito dessa iniciativa do governo, mas, de qualquer maneira, eu queria voltar nesse assunto e perguntar, mesmo sendo enxuta o orçamento da Embrapi, eu gostaria de saber qual que é o olhar do governo para a Embrapi e se realmente não haverá conflito com relação ao Futurice. Extremamente interessante. A gente também estava um pouco preocupado com a mudança do governo. A aceitação do modelo Embrapi para todos os setores que nós temos discutido é impressionante. No MCTIC, do ministro ao pessoa mais baixa no Ministério da Saúde, né, ao Ministério da Educação. A educação foi uma surpresa muito grande deles pegarem a proposta nossa de atrair mais universidades federais pelas áreas tecnológicas, para o modelo Embrapi, e generalizar. Isso está dando um pouco de dor de cabeça para nós, porque as pessoas estão achando que a Embrapi propôs isso daí. Nós não vamos fazer isso. São 80 instituições, vai precisar uma OS em cada um. Não é o caso. Tem uma lista de ministérios para entrar. Defesa, agricultura, meio ambiente, minas e energia, todos querem entrar, porque o modelo é o modelo que dá a resposta para os problemas do governo. Teria que aumentar o orçamento, então, né, professor? Agora, na hora que você fala no dinheiro, aí... Não, e justamente, né, professor, uma questão que tem... Por exemplo, essa chamada da saúde já está pronta desde o ano passado. A chamada para ter novos institutos federais, já está tudo quase pronto, porque, por um outro lado, tem essa também, né? Quando vier o recurso tem que abrir, tem que agilizar, e aí tem uma preocupação que a gente tem justamente até para as empresas. Hoje, todos que nem falaram que estão mal de recurso, todos os projetos contratados pela Embrapa, então o recurso, por definição, garantido. O recurso está garantido. Ou seja, a gente não quer correr. O que foi interessante, que obviamente isso é uma política diferente do governo, é difícil nessa hora. Porque o que vai? A gente vai lá pedir, precisamos mais recursos para fazer projeto. Daí ele olha, peraí, você tem na conta bancária, você está cheio de dinheiro e o cara lá não consegue pagar a luz do... Daí ele vai dizer que ele precisa mais. Eu digo, bom, aí é aquela questão que a gente diz, tem que ter visão de prioridade e de visão de longo prazo. Ou seja, o que está dando retorno? O que a gente tenta colocar assim, qual é o lugar que você coloca, cada real colocado, a gente está multiplicando esse real, atraindo recursos de empresa e fazendo coisas que nem vocês viram aqui, esse evento que as empresas estão fazendo, que espera-se que você impacte, obviamente, positivamente no nosso PIB, toda a questão econômica. A diferença é interessante, quer dizer, os 80 milhões por ano que nós recebemos, não é para salário. A maioria dos órgãos que estão pendurados e que eles acabam dando preferência, metade, 60% é salário. Nós não, recebemos 400 foi para o sistema. Né? Então, mas eles não conseguem perceber a diferença, né, entre... Por quê? Porque o Brasil não tem nenhuma tradição de planejamento. Tem que ter planejamento de curto, médio e longo prazo. E ao não fazer planejamento também não gera prioridade. O governo anterior, agora, que saiu, deixou um documento lá com 600 prioridades para o MCTIC.
600 prioridades não tem prioridade, certo? Nenhuma. Ministério da Saúde, isso aqui é altamente prioritário para o Ministério da Saúde. Baratíssimo. Baratíssimo. Seria muito mais caro se cada um de vocês quisesse montar um centro de pesquisa. Entende? 1.600. Nós temos exemplos aí fantásticos. Vou dar 2 exemplos. A Motorola. Né? Queria colocar no seu celular uma plataforma de TV digital aqui na capa para ficar pronto antes da Copa. Pegou uma unidade nossa, Eldorado, aprontou o projeto, ficou pronto 2 meses antes da Copa, vendeu 40 mil. De imposto, o que eles já recolheram é 4 vezes o que nós aplicamos. A Vale tinha um problema de desenvolver uma tinta anticorrosão para os seus equipamentos de campo. Não tem know-how para fazer isso. Vale, não estou falando de uma empresinha, né? Buscou uma empresa de tintas, a Tintas Renner, lá do Rio Grande do Sul, que é uma empresa centenária, mas que também não tinha know-how para fazer isso. Buscou uma unidade nossa, fizeram o projeto, custou exatamente 1.600.000, dividido em 3 partes. Isso me foi dito pelo dono da Tintas Renner. A patente vale dezenas de milhões de dólares. Então, se não, isso, se aplicar aqui por isso que o Carlos falou em a gente ter... retorno, né? Ter essa coisa do retorno. De vez em quando algum cara fala, mas e o retorno? Emprego de alta tecnologia, valores altos de salário. Desenvolvimento de projetos, patente. Produção de produtos para mercado internacional, desenvolvimento econômico, social, imposto. Bom, precisa mais, quer dizer, o modelo pode responder. Então, essa aqui é a coisa que a gente mais percebe da dificuldade de... E eu acho que é importante, a gente falou muito aqui, né, dos concorrentes como Alemanha, Israel, esses países todos investem de 3, 3,5% até querendo chegar a 4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Hoje já chegaram. O Brasil está lá em 1,2%, 1,3%, eu já vi até 1,5%, dizendo que é o dado, já começa que não tem o dado oficial. Só que justamente se você fazer a conta, o PIB brasileiro é de 6, 7 trilhões. Ou seja, fácil 0,1% é 1 por 10, 1 por 100 é 1 por 1000, que é fácil dividir. Quer dizer, cada 0,1% do PIB é 7 bilhões aplicados. Logo, se você botar 2 de dinheiro novo, por ano. Aí você coloca, a gente está falando aqui de orçamento de 50 milhões, 100 milhões. É muito dinheiro para você, mas para um país, se quiser fazer, e a ideia é que não adianta se enganar. Ou seja, porque você pega no ranking de inovação, todo esse país que investe mais de 3%, eles estão lá no ranking, e aí você pega Suíça, Suécia, Alemanha, aí você pega, como é que é o desemprego nesse país? Começa aquele negócio, não, indústria 4.0 vai gerar desemprego. A Alemanha, que é o berço da indústria 4.0, está com emprego pleno. Na verdade, eles estão querendo captar gente de fora para fazer. Mas o uso de robô industrial. Daí você pega a correlação de uso de robô. Entende? O Brasil tem muito disso, né? A gente usa e fica, bom, então vou voltar à idade da pedra. Né? Vários aqui no depoimento falaram, se daqui a pouco eles fizerem, não tiver, os insumos que a gente vai ter... E esse é um problema de país, não é um problema do partido A, partido B. Então, essa é uma questão. Mas assim, eu acho que o que a gente tem procurado fazer, e por isso, volto a frisar, é importante, vocês são um agente importante, justamente nos ajudando, por exemplo, o Ministério da Saúde, para mostrar resultados concretos. No intervalo, ele já está para a nossa de imprensa preparando, pedindo os vistos. Nós vamos, já na semana que vem, tentar mandar para o ministro da Saúde, para o secretário executivo, porque está lá... Na verdade, você fala, o ministro diz que já mandou pagar, o outro já mandou pagar, mas tem alguém que não está pagando no meio o recurso. E aí a gente diz, olha, quando é que vão abrir a chamada? Só quando entrar o recurso, porque senão cria uma expectativa. Botar um burocrata na frente do pagamento, esquece. Esquece. E é o que mais tem, né? Mais tem. Esse negócio da gente trabalhar com burocracia zero, eles ficam muito incomodados, porque a gente incomoda os parceiros. Nós temos um acordo com esses parceiros todos. FINEP, BNDES, CNPq, CAPES, FAPESP, né? SEBRAE, outras FAPs, 5 bancos de desenvolvimento regional, 5. Né? E esses bancos
pode operar o lado da empresa, de emprestar o dinheiro, aqueles 40 e tantos por cento. Né? E não pegam, porque é barato os projetos. Não vou pegar o empréstimo para pagar uma fortuna de juros, não vou pegar. Eu gostaria de saber para onde a gente envia as informações que você falou sobre o quanto isso trouxe de rentabilidade, esse produto que foi desenvolvido e tal. Eu já pegamos, já te passo. Mas o interessante da Embrapi é pensar assim, se você, como o Banhato falou, ele é Embrapi também. A gente até sempre, quando fala cobra, porque a Embrapi ela funciona através das suas unidades. Então, se você passar para ele nos passa. O canal de comunicação, eu acho que essa é outra diferença. Pega o projeto FINEP, que você deve ter, o CNPq, a gente só fala eventualmente, quando tem, no fim manda um relatório de técnico, ninguém lê, e o que eles enchem depois é com a prestação de contas. Se você trocou errada a passagem, que era para o lugar tal... Isso que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui é justamente querer ver o que resultou de resultado no projeto. Ninguém perguntou para você, óbvio que depois tem uma equipe que verifica essas coisas também, mas é muito mais, tanto que você não tem que fazer nenhuma proposta detalhada do projeto com todas as rubricas no início. Se você vê, isso já é por si uma contradição. Se eu tenho um projeto de inovação, eu não sei exatamente que custo todo que vai ter. Hoje ele já exige que você faça tudo detalhado, num processo, como o professor falou, se pegar um edital hoje, BNDES, até abrir o edital, vai ficar uns 3, 4 meses aberto para todo mundo poder mandar a proposta, você manda a proposta, daí tem um tempo de avaliação da proposta, tem de recorrer, na melhor das hipóteses, 18 meses a 24 meses está chegando o recurso. O projeto de 2 anos atrás é um projeto ultrapassado. Você vai na área de TIC, né, que a gente tem, aí você chega lá, eu precisava mudar minha rubrica agora. Não pode. Por quê? Porque muitos julgam até que é razoável. Porque dizem, não, você ganhou uma competição com uma proposta que foi avaliada, você não pode mudar essa proposta. E essa é a grande diferença do modelo Embrapi. O que a gente fez, a gente credenciou, o Banhato, a gente sabe que o que a gente faz? Cobra meta, quer saber as empresas, vem esses eventos. Então, o projeto que você faz, se mudar no meio, mudar, aumentar, diminuir, faz parte do jogo, é parte do projeto. Eu prometi... Abortar e recomeçar é parte da inteligência. Eu prometi dizer para vocês por que a gente não recomenda a unidade chegar perto dos 33%, mesmo que possa, mesmo que tenha equipamento, infraestrutura, salário. Pela seguinte razão, é porque aí sobra um espaço para as parcerias. A própria FAPESP, por exemplo, hoje nós vimos, você tem um equipamento que vai incorporar na competência geral, porque nós não estamos preocupados com o que é Embrapi. Isso tem que ser todo mundo complementar, uns aos outros, para poder desenvolver, cada um com as suas características. Então, se ele ficar um pouco menos, você tem um espaço ali para o CNPq, para a CAPES, para a própria FINEP. A FINEP pode operar dos dois lados, o empréstimo para a empresa e também ser apoio à unidade. E também por uma outra razão muito importante. Esse recurso da Embrapi, ele tem uma fonte de origem pública. Entrou na Embrapi e virou privado. Virou privado significa que nós repassamos para a unidade dinheiro privado, tão privado quanto da empresa. Não é? E, portanto, livre de uma porção de regulamentos que prejudicam e dificultam muito o uso de dinheiro público. Mais ainda, é o único dinheiro de origem pública que pode contratar. Único. Bom, aí vocês veem o seguinte, a Petrobras nunca deu muita bola para trabalhar porque eles são ricos, têm muito dinheiro, fazem muita bobagem e tal. De repente, descobriram a Embrapi. Já tem 32 projetos. É que tem mais projetos hoje. Por quê? É o único dinheiro público que pode contratar. Nem o dinheiro da rica Petrobras pode contratar. Consequentemente, eles precisam contratar um expert lá na Noruega. A Embrapi pode fazer isso. Então, já tem 30 na fila, né? Para entrar no modelo Embrapi. Então, essas vantagens são incomparáveis. Não tratar o recurso como dinheiro público, poder contratar. Nós viemos julgar aqui, o julgamento é muito interessante, né? O grupo se apresenta como querendo ser uma unidade Embrapi. Aí é muito competitivo. Naquele ano tinha 85 candidaturas, 5 vagas, e nós somos muito pequenos e, portanto, trabalhamos muito com consultores. Vários de vocês seguramente se preparem para isso, que a gente, quando precisa, a gente vai buscar pessoas com experiência nas empresas e nas instituições acadêmicas,
mas pessoas que têm experiência de trabalhar com empresa. Pois bem, então, uma das coisas que... Bom, então a gente recomenda a esse comitê de selecionar 1 para 3. Então, 5 vagas, vamos pré-selecionar 15. Essas 15 são visitadas. Passamos o dia inteiro aqui, sabendo quais são os detalhes, com que empresa vocês já trabalham, qual é o foco que vocês estão explorando mais, quais são as perspectivas, quem são as pessoas. E aí eu perguntei para o Barbado, quantos anos você tem? Ele tomou um susto, mas é o seguinte, nós já perdemos 2 sêniores. Morte, falecimento. Veja só, se eles estivessem no 33%, eles não podiam contratar alguém com o nosso dinheiro. E como eles não estão, que é de Santa Catarina, lá de Frio, do Departamento do Prata, e o outro lá da URGS, lá na engenharia da URGS, da tubulação, da MEF. Perderam 2 pessoas-chave. Mas por que eles não estão nos 33%, pode contratar com o nosso dinheiro? Quantos anos vai demorar para a URGS repor o nosso querido Telmo? Ou o de Santa Catarina? Pela Embrapi, repõe na hora. Até que a universidade um dia faça o concurso e não sei mais o que. Mas, Guimarães, só dizer o seguinte... Ele só renovou daí para cá. Eu tenho um canal direto com o amigo principal de Deus, que é o Papa, e então eu tenho tentado garantir a minha sobrevivência. Não sei se ele tinha, né? Já é uma ação. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Você me disse que você tem que sair. Então... Eu, infelizmente, tenho que... Só um comentário, Neto, acho que se a gente for olhar assim, ó, numa análise geral dos resultados, é legal que vocês mesmos vejam os outros projetos, os colegas ali conseguem ver. Eu acho que não tem dúvida, se fosse fazer assim, que a grande pergunta de fazer, se é um dinheiro bem aplicado da Embrapi, então que a gente viu aqui o resultado, quanto que tem, dos 40 milhões, é 10 milhões, acho que tem contratado o projeto, né? Então tem 3 milhões, você vira aqui o resultado, são 19 projetos, tem 3 milhões e pouco de recurso público aplicado. Eu, sinceramente, não tenho dúvida nenhuma de ter, o que eu sempre digo para o Eduardo e para o outro, primeira coisa, a gente tem que estar convencido. Se eu não estiver convencido, vai ser difícil, vem um órgão de controle dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está fazendo algo que devolve, por isso que esses dados é importante, que eu quero mostrar para ele, esses 3 milhões já gerou agora pelo menos uns 4, 5, com a perspectiva de gerar muito mais. Mas então, isso é fundamental. A única coisa que eu vejo, sim, comparado com as outras unidades, que eu acho que poderia explorar, e até vou colocar se talvez tenha isso, é que eu sempre gosto de usar o modelo. O modelo é flexível, ele não precisa. Você olhar quase todos os projetos de vocês, fora o Sebrae, que tem 2 empresas. Mas o máximo é que tem com 2. Poder ter projetos mais consorciados, porque tu tem uma tecnologia que muitas vezes precisa puxar o TRL mais baixo, naquela parte mais risco, aquela ideia assim, puxa, isso eu não sei se vai dar, tem um monte de gente está interessado. Em vez de fazer com uma empresa só, a gente tem um projeto, são 10 empresas parceiras. Na verdade, esses são 10 pequenas e micros, são 12, na verdade. É uma empresa grande, que é a que está botando boa parte do recurso do projeto, que ela tem interesse naquilo, 10 empresas e mais uma outra que trabalha com ambiente, meio ambiente, porque é uma coisa que gera resíduos, então, para tentar fazer... Na verdade, tinha um dos grupos em cosmético, não tinha? Isso, alguém falou de... É o seu, né? Então, nós estamos ruins na área de farmacêutica, mas estamos bem nos cosméticos. As 4 concorrentes pesadas aí, né? Boticário, Natura, Tereskin, fizeram um projeto conjunto, dividido por 4, para encapsulamento de princípios cosméticos. Ficou pronta a tecnologia, cada um aplicando na sua... Isso barateia tremendamente os projetos. Né? É bom saber. Primeiro, nós estamos tentando atingir a meta, mas temos recurso. Dentro, que nós passamos 2 anos, temos mais 4 anos, e gastamos menos de 1/3. De 1/4 dos... Não, já gastamos menos de 1/3. Então, nós temos espaço para contratar novos projetos. O que tem segurado um pouco é o Sebrae, porque ele está analisando para liberar, etc. Mas a gente quer motivar mais empresas a virem, ou conjunto de empresas, se não tiver que depender do Sebrae, é imediato praticamente. Né? O Sebrae é imediato. Nessa situação que você coloca de a gente agregar 4, 5, 10 empresas, a parte do recurso que cabe à empresa, vamos supor
que seja uns 45%. Seria rateado entre elas? É essa a ideia? Valeu, meu caro. Muito bom. Fácil. Na verdade, o mais lógico seria assim, dizer 10 empresas é 1/10 para cada um. Como elas estão pagando 45%, estão pagando 4%, 4,5% do projeto. Mas não precisa. Na verdade, a gente tem diferentes configurações. Tem projeto que uma delas paga mais, outra... fazer um barulho com essa reunião aqui, dizendo... Exatamente. O somatório das empresas tem que atender a parte EBRAP. Tem que ser pelo menos 1/3. Como que elas estão fazendo? Nós temos um projeto que a grande paga 90% do projeto da pequena. Inclusive, assim, foi projetos, que é isso que eu ia falar, projeto Sebrae, em que era encadeamento tecnológico, e depois ficou que a grande diz, não, quer saber uma coisa, eu estou tão interessado agora que sair, em vez de ficar esperando, eu vou pagar essa parte dela. E aí você começa a ver, na verdade, não é nem tão caro assim, né? Porque ela já está entrando com um valor maior daquela ali, ela aumentou a participação, então é bem flexível. Ou seja, pode ter qualquer que seja a combinação delas dentro do limite. E aí é interessante nisso é trabalhar com associações de empresas. Então vocês que participam, vocês dizem, pô, cooperativa, você diz, pô, vamos nos juntar, ou outra. E o outro, assim, você tem que ter empresa industrial, mas nada impede de ter empresas não industriais, como você falou, uma cooperativa que não tem o KNAI de indústria, mas ela diz, não, eu estou muito interessada nesse sistema que vocês estão desenvolvendo, nesse produto, eu estou vendo que vocês vão chegar, isso me dá um retorno, então eu estou financiando. Isso não deixa de ser um encadeamento, né? É um futuro cliente desenvolvendo, mas isso é outra questão que é importante também, são a discussão, normalmente você pode dizer, o rateio da propriedade é proporcional ao que traz recurso. Isso é verdade se todo mundo entrar parelho no início com a sua contribuição, né? Mas é uma discussão válida, é negociável. Eu digo assim, e hoje o que é interessante nesses 700 e poucos projetos, a gente não teve um projeto assim de alguém reclamando que deu problema muito grande. Eu já tive projetos assim que veio o pessoal, eu não fechei projeto por causa da discussão. Teve alguns poucos que chegaram. Mas tem 750 projetos com 500 empresas, já começa a ver que é um modelo consolidado. Não. Isso, a gente faz evento. Na verdade, por exemplo, amanhã eu estou indo na USP, nas incubadoras, então fazer uma divulgação. O professor Jorge, na segunda, foi na FAPESP. Ontem eu estava na Fiesp. Na Fiesp. Na área de saúde também da Fiesp. Esse tem também, mas eu digo assim, mas a gente faz muito eventos com as associações, faz roadshows, a gente tem eventos com empresas. Então, empresas maiores que às vezes conseguem identificar, pô, mas eu tenho várias demandas. O que é interessante é isso, você vai dizer, pô, mas se é tão fácil, por que não? Pô, devia ter muito mais empresa, né? A gente até diz, no início a gente achava que o desafio era aproximar a indústria da universidade. Isso era um grande desafio. Vocês deram depoimento, muitos acostumados, aquilo que o professor falou, tinha um pesquisador sozinho, que era sempre complicado. Hoje a gente vê que isso funciona bem. O que teria que ter era mais recurso até para fomentar. Ainda se tem recurso suficiente, mas por que isso funciona também bem? Porque a empresa ela tem que entrar com uma participação. E esse é um outro ponto interessante. O que a gente percebe? Como os últimos anos são anos de crise, há projeto que não tenha alguma possível investimento, um possível retorno para o mercado, não tem um retorno de investimento. Qual é a empresa que nesses últimos anos está com dinheiro sobrando, que diz assim, está aqui, faz o que você quiser, depois eu venho conversar. Não, ela vai lá, ela quer saber. Então, assim, isso que a gente diz, o modelo de financiamento é bem interessante, porque a empresa está compromissada. É legal a gente ver vocês nos projetos, você vê que vocês aqui participam. Aquilo lá é resultado dele. A gente vê que a unidade tem orgulho do resultado do projeto, a empresa tem orgulho do resultado do projeto, e isso é que é interessante, né? Porque eu vejo que é co-desenvolvido, efetivamente tem a participação dos... Nenhuma dúvida. Bom, a gente fica com um canal aberto aí, se vocês tiverem. Outra, se quiserem organizar algum evento, nos chamar, a gente vem, a própria unidade pode fazer. Porque é isso, a gente às vezes fica a semana toda fazendo divulgação, às vezes a gente acha, pô, agora dá para descansar um pouco, não fazer. Aí você vai num evento, eu tive no evento da SBC, de Sociedade Brasileira de Computação. Aí para falar da parceria que a gente tem do PPI, aí tinha umas 1.000 e poucas pessoas. Aí a primeira questão que é interessante, né? O maior evento de computação do Brasil, aí pergunta assim, quantos tem representante de empresa aqui, levante a mão. Tem 2 ou 3. Aí eu digo, isso já é uma diferença. Se fosse nos Estados Unidos, se fosse na Alemanha, pelo menos metade, 60%, 70% tem, porque elas têm P&D e elas estão lá representadas no evento. Então a gente vê que isso fica meio dissociado. Aí eu perguntei eles, quantos de vocês conhecem a Embrapi? Aí poucos levantaram a mão. Então, assim, então vê que tem ainda muito espaço. É que, eu vejo assim, boa notícia, não dá muita manchete. Se tivesse uma coisa ruim da Embrapi, todo mundo ia ficar sabendo. Mas eles têm uma divulgação. Quem tem que divulgar mais são as unidades. Não, vocês podem, exatamente. E agora nós estamos nos organizando para ter uma parte de comunicação mais. Pode.
Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, véspera de feriado aqui na região. Queria agradecer imensamente o professor Jorge Guimarães ter vindo, né, e ter dado a presença, e tenho certeza que essa visita vai render aí mais progresso para a nossa unidade. E como ele mesmo disse, a nossa unidade é uma unidade com recurso, precisa ter os bons projetos, as coisas que estão segurando tem que ser analisada para fazer, tá certo? E eu estou tentando também esquematizar, junto com a fundação, como que nós vamos agilizar. A gente trabalha só com bolsistas no projeto, e a maioria das unidades trabalha com contratados. A gente precisa olhar o que é melhor, o que não é, entendeu? Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez e espero que a gente se veja mais frequentemente, tá bom? E as portas aqui da universidade estão abertas para a unidade Embrapi, as unidades aqui do campus, os 5 diretores aqui de São Carlos trabalham bastante em cooperação. Às vezes a arquitetura parece tão distante, mas está próxima. A química, obviamente, é a nossa unidade irmã, inclusive com a possibilidade de abrir agora aí a engenharia biomédica aqui em São Carlos. Vai ser o primeiro curso da USP em engenharia biomédica, exatamente com uma vertente tecnológica, né, para acoplar tudo isso. E nós somos a unidade da USP que mais aplica patente na área da saúde. E não temos saúde em São Carlos. Quer dizer, nós devemos ter alguma coisa que é bom para a saúde. Nós temos uma engenharia que está olhando a física, a química, a matemática, todo mundo olhando para a área da saúde. E até a arquitetura, muito preocupada no espaço útil, no ambiente apropriado. Bom, muito obrigado, espero que vocês retornem quando precisar aqui em São Carlos. Obrigado.